E se você for ler essa matéria aqui, vai achar que o resultado da CPFL no quarto trimestre de 2023 foi muito ruim, porque a matéria dá ênfase somente em coisas ruins, como a queda do lucro, a queda do EBITDA aqui, a queda na receita operacional, o aumento de despesas com material, pessoal, serviços e outros, mas ela esquece de colocar aqui coisas importantes como o EBITDA na parte de geração foi fortemente impactado por um não recorrente, ou então o lucro também na mesma forma foi impactado. Também ela não coloca ali os dividendos propostos pela companhia, que foram muito interessantes e não chegaram nem a 60% de payout. Mesmo assim, vocês vão ver que vai dar ali na faixa de quase 8% de yield. A gente vai comparar esses dividendos com aqueles que nós projetamos em nossa planilha de preço teto. E também, se a gente passar aqui pela previsão de lucros da CPFL, tanto do Investing.com quanto da Microsoft Dinheiro, a gente vai ver que a empresa lucrou mais do que o esperado. E eu me chamo Pedro, pessoal, sou o criador do canal Dividendo Complementar, o único no YouTube que tem essa planilha gratuita de preço teto disponibilizada aqui na página inicial do canal. É só clicar nesse link e vai abrir direto aqui a planilha de preço teto no Google Docs, que você precisa baixar primeiro para depois editar e criar o seu próprio preço teto aqui de diversos tickers de ações. Então, já garante sua inscrição e vamos para o vídeo. Logo aqui nos destaques, a gente vê que a administração está propondo um valor muito interessante de dividendos para ser pago aí referente ao ano de 2023, na faixa de 3,2 bilhões de reais, o que vai dar ali R$ 2,75 por ação. Se a gente for aqui na nossa planilha de preço teto, a gente vai ver que a gente estava esperando um dividendo por ação na faixa de R$ 2,73, então está bem alinhado com as nossas expectativas. A diferença é que o lucro projetado aqui da gente é menor do que o lucro que a empresa reportou, sendo que o payout que a gente está colocando aqui é um pouco maior do que aquele pago pela empresa. Vamos olhar melhor aqui como foi essa destinação do lucro líquido do exercício 2023. A gente sabe que pelo menos 50% do lucro líquido tem que ser distribuído na forma de dividendo, do lucro líquido ajustado, na verdade, porque tem o lucro do exercício aqui e depois ele faz um ajuste, e esse aqui é a base para a destinação do lucro líquido, que nesse ano de 2023, interessantemente, foi maior do que o lucro líquido da empresa no ano. Isso fez com que o dividendo proposto ficasse nessa ordem aqui. Se você fizer uma conta, vai dar ali na faixa de 55% de payout, ou seja, tem muito espaço ainda para a empresa distribuir um dividendo complementar, se ela quiser, como fez aqui no segundo trimestre de 2023. Veja que ela já tinha divulgado os dividendos e fez uma declaração de dividendo complementar na faixa de 78 centavos por ação, o que deu um upgrade ali no payout da empresa para o ano de 2022, que foi pago no ano de 2023. E o valor exato aqui do dividendo por ação ficou nessa faixa de R$ 2,7539 e por aí vai. E se a gente calcular qual seria o yield em comparação com as cotações de hoje, veja que o preço atual está na faixa de R$ 34,41. Se a gente pegar aqui 2,75 e dividir por R$ 34,41, vai dar ali quase 8% de retorno para o acionista que comprar as ações a esse preço de R$ 34,41. Lembrando que a datacom desse provento provavelmente vai ser na data da Assembleia Geral, que já está divulgada aqui no dia 26 de abril de 2024. Foi assim nos anos anteriores. Olha que em 2023 a datacom foi em 28/4, em 2022 foi 29/4, e isso foram exatamente as datas de Assembleia Geral da companhia. E essa outra datacom aqui, 17/8 de 2023, foi exatamente referente àquele dividendo complementar que ela divulgou nos resultados do segundo trimestre de 2023. Bom, e vindo aqui para os resultados, o lucro líquido consolidado da empresa decresceu, diminuiu 3,5%, mas ficou nessa ordem de 1 bilhão e 327 milhões de reais. Se a gente pegar esse número e dividir pela quantidade de ações, vai dar R$ 1,15 por ação. E se a gente for ver aqui qual era a previsão de lucro líquido da CPFL para o site Investing.com, na ordem de 90 centavos por ação.
Se a gente pegar o MSN Dinheiro, 97 centavos por ação era a previsão. Então foi acima do esperado o lucro líquido do quarto trimestre de 2023 da CPFL Energia, sendo que no ano ficou nessa ordem de 5,5 bilhões de reais, um crescimento de 6% comparando com 2022. A CPFL tem basicamente 4 fontes de ganhos aqui, pessoal, sendo a principal dela distribuição. Se a gente fizer uma conta aqui, esses 880 milhões de reais vai dar ali na faixa de 60 e poucos por cento do lucro líquido. A geração foi bem fraca nesse trimestre. Veja que apenas 302 milhões, sendo que no quarto tri de 2022 ficou na faixa de 1 bilhão e 322 milhões de reais. E vou logo adiantar que houve não recorrente positivo no quarto tri de 22 e negativo no quarto tri de 23. Se a gente for olhar aqui outros resultados da CPFL, como por exemplo aqui o terceiro trimestre de 23 e o terceiro trimestre de 22, infelizmente não tem a discriminação do lucro líquido, mas tem aqui o EBITDA. E veja que na parte de geração fica na faixa de 1 bilhão de reais. E se a gente olhar aqui o quarto trimestre, tanto de 23 quanto de 22, a gente vai ver que a geração ficou ali em 761 milhões de reais em quarto tri de 23 e 1 bilhão e 700 no quarto tri de 22. Então tem uma diferença aí de quase 1 bilhão de reais entre o resultado do EBITDA de 2022 para o 2023. E o que foi que aconteceu? Se viermos aqui para a parte de geração dos resultados da CPFL, ele vai dizer o seguinte: a partir de novembro de 22, a Enercan, que é uma hidrelétrica ali chamada Campos Novos, passou a ser 100% consolidada linha a linha. Até outubro de 22, ela era contabilizada por equivalência patrimonial. Esses efeitos não foram expurgados e contribuem para o crescimento dos indicadores apresentados. Então é uma coisa meio técnica aqui, que inclusive não tem efeito caixa, mas veja que o problema está exatamente aqui nessas despesas de pessoal, material, serviços e outros. Veja que no quarto tri de 23 foi negativa em 554 milhões de reais e no quarto tri de 22 foi positiva em 452 milhões de reais. 1 bilhão a diferença entre um trimestre e outro. E se a gente abrir as linhas dessas despesas PMSO, a gente vai ver que a remensuração da Enercan, ela impactou aqui, ó, positivamente, na verdade, negativamente em 2023 em 334 milhões de reais e positivamente em 670 milhões de reais no quarto tri de 22. Então tá aqui, pessoal, a explicação dessa distorção nos resultados dessa parte de geração de energia da CPFL. E se a geração não foi muito boa, a distribuição deu excelentes resultados, um crescimento de mais de 13% aqui, quando você compara o quarto tri de 23 com o quarto tri de 22. Veja que de EBITDA foram 2 bilhões e 61 milhões de reais para o quarto trimestre de 23, sendo que no ano também teve esse crescimento de quase 13%. Em relação ao lucro líquido, tem uma distorção aqui, que é possivelmente a distribuição no quarto tri de 22 sofreu algum não recorrente, então esses 621% aqui ninguém dá ênfase, né? E se você descer aqui nos resultados, eles explicam o que gerou esse efeito positivo, um crescimento ali de 12%, na classe residencial, nessa área de distribuição, favorecido sobretudo pelas altas temperaturas registradas no período. Isso de outubro a dezembro do ano passado, pessoal. E se vocês estão aí sofrendo de calor de janeiro até março desse ano, como vocês acham que vai vir o resultado dessa parte de distribuição de energia da CPFL? Eu acho que deve vir muito boa, porque as altas temperaturas parece que pioraram no primeiro tri de 24. Mas tem uma coisa: essa geração distribuída aqui, ela tem efeitos negativos para os resultados da CPFL. O que seria geração distribuída, pessoal? É aquela energia elétrica gerada na residência da pessoa ou no estabelecimento comercial da pessoa, que nada mais é do que aquelas placas solares. Pode ser outro tipo de energia também, mas basicamente o que a gente tem visto muito são placas solares sendo instaladas aí. E toda vez que tem uma placa solar instalada em alguma residência, em algum estabelecimento comercial, existe uma redução ali na receita da distribuidora de energia. A gente vê que residencial então cresceu esses 12%, a parte comercial também cresceu forte em 12%, industrial aqui que está capengando, isso tem a ver com a economia do país, né? 0,1%, a gente não está crescendo muito nessa parte de indústria. E os rural aqui, pessoal,
um decréscimo, né? Caiu 6,8% se a gente comparar 4 TRI de 23 e 4 TRI de 22. Isso também é por causa da GD, geração distribuída. Na parte rural aí, muita gente está colocando fazendas de geração fotovoltaica de energia, né? O que está impactando bastante aí as distribuidoras de energia, mas não é uma fatia muito relevante aqui, é somente 3,6% da participação da distribuição da CPFL Energia. Na classe comercial, eles destacam esse crescimento também de quase 13% aqui, e eles falam também que houve impacto negativo de GD, geração distribuída. E se eu tivesse que destacar algo de negativo nos resultados da CPFL, inclusive que pode piorar para os próximos trimestres, seria essa questão da geração distribuída, que eu estou vendo bastante crescimento aqui na minha cidade. Imagina só como não deve estar sendo no sudeste do país. Eu acho importante destacar também o crescimento da companhia nessa parte de transmissão de energia, visto que a gente vê que existem algumas ameaças nas outras partes, e a gente vê que transmissão seria o filé mignon do setor, e o presidente da companhia destaca que, ainda em relação aos investimentos, é importante destacar a entrada em operação dos empreendimentos de transmissão Sul 1, Sul 2 e Cachoeirinha 3, compostos por subestações de energia e aproximadamente 382 km de linhas de transmissão, localizados no estado do Rio Grande do Sul, com um RAP de 87 milhões de reais para o ciclo 23 e 24. E a gente vê que no plano de investimentos da companhia para os anos de 2024 até 2028, que seria nesse total aqui de 28 bilhões de reais, a parte de transmissão, por exemplo, tem um valor mais substancial do que geração e comercialização e outros serviços juntos. Perde aqui para a parte de distribuição, que é o core business da empresa. E mesmo que eles não ganhem nenhum leilão, é claro que vão lutar para isso, mas eles destacam que mais recursos estão sendo destinados aqui para reforços e melhorias na sua controlada CPFL Transmissão. E essa é uma parte que não depende de nenhum leilão ali. A empresa tem a permissão da ANEEL para fazer os reforços e melhorias e vai aumentando ali a sua RAP. É importante também a gente passar por essa questão da dívida, que fala sobre a saúde financeira da empresa. E aí a gente vê que a dívida líquida aumentou um pouquinho. No quarto trimestre de 2023, passou para 24,2 bilhões de reais e antes estava 23,6 no quarto tri de 22. Um aumento ali de 2%, coisa pouca. A alavancagem diminuiu, porque o EBITDA também aumentou de 12,6 para 12,9 bilhões de reais. Só que se a gente lembrar dos resultados do terceiro trimestre de 23, a alavancagem piorou um pouquinho, porque lá, se eu não me engano, estava na faixa de 1,7 da líquida sobre o EBITDA e agora está aqui em quase 1,9. Mas não tem problema, porque os covenants da empresa fica na faixa de 3,75 vezes. Isso aí eu vi numa entrevista do próprio CEO que deu ali para o Thiago Reis, tem no YouTube. Esses covenants, na verdade, seriam o limite máximo que a empresa pode se endividar para não estar ali violando algum contrato. Então, os credores, eles não se importam, entre aspas, assim, se a empresa se endividar até 3,75 vezes. A gente vê que nesse critério aqui, a disponibilidade, né, que seria o caixa, aumentou com relação a 2022, saiu de 4,9 para 5,6 bilhões de reais. No critério IFRS, tem uma disponibilidade parecida aqui de 5,5 bilhões de reais. E as dívidas, o cronograma de amortização de dívida, nesse critério, não tem outro critério de cronograma de amortização aqui nos resultados, fica ali em 2024, 4 bilhões de reais, 2025 também nessa faixa de 4 bi. Já em 2026, um pouco mais forte aqui na faixa de 7,4 bilhões de reais. Lembrando que a empresa está gerando ali um EBITDA na faixa de 12 bilhões de reais, de 12 a 13 bilhões de reais por ano. Então, ela amortiza as dívidas antes de chegar na linha do lucro, né? Então, esses pagamentos aqui, eles vão sair do EBITDA, né, pessoal? E não do lucro, é bom lembrar isso. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa esse like. Vou destacar um vídeo aqui na tela final para vocês sobre a CPFL Energia. Por que as ações estão em queda? Esse vídeo aqui tem informações interessantes e importantes nesse vídeo, então recomendo que vocês vejam. Um grande abraço e até o próximo.